certeza vai terminar. 7h07. Glória a Deus, 7h07, 1º de novembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, povo lindo, povo abençoado, como a gente... nós havíamos falado, né? Acabamos de falar que nós estaremos ao encontro desse menino abençoado, o cantor Wesley Rodrigues. Bênção de Deus, Brasil. Você que está nos acompanhando aí pelo site, olha, um beijo no teu coração, e também você que está nos acompanhando aí pelo Rádiosnet. Mas você está dizendo, cantora Cida, não vai dar para mim continuar aqui na programação, porque eu tenho que trabalhar, eu vou ter que sair, eu tenho um compromisso agora. Não se preocupe, porque estamos gravando e depois você vai acompanhar pela plataforma, tá? Canal Rádio Mãos Unidas, Nanuc e também nossas redes sociais, beleza? Certinho? Mas agora, gente, um novo tempo. Eita, glória. Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Cantor abençoado. Bom dia, irmã Cida. Bom dia, meus irmãos. Eu estou bem, vocês? Como é que estão aí esse sábado? Glória a Deus, estamos bem também, graças a Deus. E hoje é 1º de novembro, não é isso, cantor? Verdade, iniciamos um novo mês aí, mas também um novo dia, para a glória de Deus. É, um novo tempo, eita glória, maravilha. Cantor Wesley Rodrigues, de onde você está nos abençoando, meu irmão? Eu sou de Campinas, meus irmãos. Campinas, São Paulo. Oh, que maravilha, a terra aí da Silvana Braga, divulgações e de outros amados irmãos, amigos, povo lindo, abençoado de Campinas, São Paulo. Meu irmão, quais são as cidades circunvizinhas aí da nossa querida Campinas? Tem Valinhos, Vinhedo, Sumaré, tem Mojimirim, tem bastante cidades aqui perto, hein? Oh, que benção! Valinhos é a terra aí do nosso querido companheiro Dimas Pompeu. Um abraço, Dimas! Bênção de Deus! Maravilha! E como está o tempo aí? Amanheceu como, meu filho? Tá chovendo, o sol tá quente. Hoje o sol nasceu, gente. O sol deu ar da graça hoje. Que bênção de Deus. Eu fiquei muito feliz. Já pensei em lavar roupa. Olha aí. Eita, glória! Que maravilha! Meu irmão, a sua região aí é uma região mais para o frio ou mais para o calor? Campinas é engraçado, viu, irmãos? Campinas, eu digo que às vezes Campinas faz as 4 estações no mesmo dia. Faz frio de manhã, depois faz calor no hora do almoço, depois vai ter chuva à tarde, mas aqui normalmente costuma ser mais calor, viu? Glória a Deus, a natureza é perfeita, não é isso, cantor Wesley Rodrigues? Que bênção. É verdade. 7h10, horário de Brasília, 1º de novembro de 2025. Nesse momento, estamos aqui já ao vivo para todo o Brasil e para todo o planeta Terra com o nosso querido irmão, amigo, cantor Wesley Rodrigues, direto da cidade de Campinas, São Paulo. Portanto, menino abençoado, nesse momento gostaríamos mais uma vez de agradecer ao nosso Deus pela sua vida, por esse lindo ministério de louvor. Gratidão a você por ter abraçado o projeto Mãos Unidas. Que Papai do Céu continue te abençoando poderosamente. Mas agora você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menino abençoado, fique à vontade, conta para nós essa linda história de amor que o menino Wesley tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que iniciou? Conta tudo. Amém. Eu comecei, gente, a ter uma história de amor com Jesus, né? Obviamente, antes de nascer, antes de estar no ventre da minha mãe, porque o Senhor nos escolhe ali, né? O Senhor sabe quem a gente vai ser nessa terra. Mas aos 6 anos de idade, eu comecei a igreja com meu avô, que hoje não está mais com a gente, meu avôzinho já foi pro céu, né? Mas eu me lembro que eu ia com ele, eu gostava muito, com 6 anos de idade. Eu ia, já cantava nas crianças, e eu já tinha uma percepção de quem era Jesus, de quem eu era como cristão, né? E ao longo do tempo, assim, servindo ao Senhor ali,
teve um momento da minha vida que o Senhor começou a fazer promessas na minha vida. Eu sempre tinha vontade de cantar, de compor, né? Mas o Senhor nunca tinha dito nada a respeito disso. Somente quando eu fiz, eu acredito que 19 para 20 anos, que eu fiz uma oração, eu fui à igreja, eu tinha vontade de uma viagem, estava fazendo algumas poesias, e naquele dia, que foi em 2008, um bom tempo depois, falei assim, Senhor, eu queria tanto, eu falei em pensamento, Senhor, eu queria tanto que essas poesias se tornassem músicas, porque eu gosto de falar o teu amor, eu gosto de falar o que o Senhor faz por mim, porque o teu amor é diário, né? Eu vejo o resgate de Deus na minha vida diariamente, eu vejo a bondade dele todos os dias e o amor todos os dias, porque eu sei que a gente não merece, né? Eu não mereço a bondade, nem o perdão, mas o Senhor todos os dias tem me alcançado. E naquele dia em diante, eu me lembro quando, de 2009, o Senhor usou 7 pessoas de lugares diferentes, inclusive da igreja que eu estava, naquela época que eu fiz a oração assim muito rápida, né, para falar, né, o que ele tinha na minha vida, o chamado que ele tinha comigo, e era esse ministério do louvor, né, ele falou assim para mim naquele dia, usou uma pessoa na igreja e falou assim, olha, filho, você acabou de me perguntar se a sua poesia podia virar canção, né? Eu não conhecia muito sobre profecia, né? Nunca tinha ouvido. E eu falei, é verdade, né? Mas como que você sabe, né? A pessoa estava me entregando para mim. Então, como que você sabe? Eu falei, em pensamento. E a pessoa falou assim, não, filho, é o Senhor te falando isso, que eu te chamei para esse propósito, para buscar almas. Eu te chamei para alcançar pessoas com a tua história, através da nossa intimidade, com o que você tem para contar da nossa intimidade. E foi muito marcante, o ano 2009, assim, mas 6 pessoas depois daquilo que não me conheciam falaram a mesma coisa, e eu comecei a entender que realmente Deus tinha um dos propósitos de Deus na minha vida, né, para manifestar o amor dele, era esse com o louvor. Depois disso, né, já tinha uma intimidade com Deus, depois a nossa intimidade foi se intensificando. Maravilha. Fui entendendo o que era Deus na minha vida. E é muito lindo, né? É muito lindo saber que a gente tem comunhão e tem intimidade com Deus. Glória a Deus, que maravilha. Meu irmão, então, desde criança, essa vontade de cantar, esse desejo pela música, como diz, a gente já nasce, não é isso, meu irmão? Com o dom. Isso é verdade. Isso é verdade, viu? Eu já tinha muita vontade, assim. Eu me lembro que, às vezes, na adolescência, eu já escrevia algumas músicas, assim, eu estava no ônibus, eu pegava algumas músicas na cabeça, algumas letras, mas nada fluía, sabe? Tinha uma vontade, mas eu não tinha aquela certeza, era só aquela vontade, né? Até que um dia, assim, Deus veio ao meu encontro e falou, não, eu te chamei para isso, confia nisso, né? E é muito lindo quando a gente tem uma vontade de servir a Deus ou de entender o propósito de Deus em nossas vidas, né, irmãos? Por mais que a gente saiba isso, que Deus nos chamou, o processo não é um processo fácil porque Deus nos chamou, né? Assim como Deus foi na vida, por exemplo, de Davi. Deus ungiu a Davi quando ele era menino, né? Davi foi ungido a rei, era menino, mas ele, para chegar no palácio, demorou anos para chegar lá, para Deus começar a cumprir o propósito, que tem um preparar ali, né? Deus nos chama, mas Ele quer nos fazer entender que a gente precisa continuar matando leão, continuar matando gigantes, né? A gente precisa continuar vencendo essas batalhas para entender o que é o chamado dele. Ele quer que a gente entenda que o processo para esse chamado, que o processo que você encara, que é a intimidade que você vai desenvolver com ele, é muito mais importante do que o chamado em si. O chamado é só um resultado, é só um resultado que Deus tem na tua vida, né? Em virtude da intimidade que você desenvolve com ele no processo. Então o Senhor me fez entender, né? De 2009 até esse ano, assim, o que era realmente, eu estou vivendo isso, né? Eu penso que isso é para sempre, na verdade, né? O que é ter vida com Deus? O que é você entender o amor de Deus na tua vida? E você entender o amor de Deus na tua vida não é a perfeição, não é você ser aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita, né? É você todos os dias saber que você precisa dele, que tudo é para ele, tudo é por ele, e você vai falhar, vai tropeçar em alguns momentos, encontrar situações adversas, mas é você
desistir não é a melhor solução. Quer cair, se levantar, quer errar e falar, Senhor, transforma esse meu erro em graça, porque tua palavra fala isso, eu preciso entender isso, eu preciso entender que a vida de cristão, que a vida com o Senhor é essa conquista todos os dias, porque o céu é ganhado à força. E isso que mantém o cristão de pé, né? Eu demorei muito para entender isso, mas quando você começa a entender isso, você começa a entender também o que é o amor de Cristo, né? Porque o amor dele ele veio para os fracos, ele veio para aqueles que não desistem, para aqueles que não desistem de estar com ele. Isso te mantém, e você entende que o processo é mais importante na tua vida, é você não desistir nesse processo, né? Não desista, meus irmãos, viu? Quem estiver ouvindo isso hoje, não desista no processo, porque o processo é tão importante para a nossa vida, de verdade. É nesse processo que a gente adquire experiências extraordinárias, é o processo que nos aproxima mais de Deus, é o processo que nos amadurece. Então não te permita desistir. Glória a Deus. E você não desistiu, né, menina? É por isso que você está aqui. Ô, Glória! Que maravilha! Cantor Wesley, você é compositor, abençoado. Diga uma coisa, quantos louvores até esse momento o Senhor Jesus entregou já nas suas mãos? Nossa, irmã Cida e meus irmãos que estão ouvindo aí, eu acredito, que eu não faço contas, né? Mas eu acredito que tenho mais de 100 louvores, porque já faz 16, 17 anos, 2009, né? 17 anos, 16 anos que eu componho. Então, quando Deus falou que ia me dar essa graça, aí eu comecei a escrever, né? Escrevi muitas poesias e músicas. Tem mais de 100 aí, né? Mas acredito que músicas prontas, assim, que eu gosto de ouvi-las e que eu percebo que vão começar a aparecer, por aí eu vou começar a gravá-las, eu imagino que deve ter umas 60, assim, que realmente me identifico, viu? Mas só no ano passado eu comecei a colocar isso para fora, que eu tive a coragem mesmo, assim, de gravar. Pra glória de Deus, né? Meu Deus, sério? Você gravou em 2024? Foi em 2024, mas eu tenho músicas assim há mais de, Sim. há mais de 10, 15 anos. Que maravilha, menino, você viu? Olha como é o processo, hein? Mas a promessa de Deus, ela é tremenda, que passou tantos dias, não é isso, meu irmão? Tantos meses. Você não desistiu, não é? Não desisti, não desisti. E eu tentei gravar várias vezes com várias pessoas, sabe assim? Eu tentei, mas eu entendia que não ia. Alguma coisa travava. Alguma coisa travava assim, sabe? Parece que eu não estava pronto para ir pro palácio, entre aspas, né? Eu falei, nossa, alguma coisa travava, não ia. Mas eu entendia que era o processo de Deus. Eu precisava compreender um pouco mais qual era o propósito de gravar. Hoje eu entendo, né? Que o gravar, que a música, as canções que Deus me dá, é além do que só registrar no Spotify, ter no YouTube ali um vídeo, né? É além do que disso. É passar a minha verdade, né? A minha história foi, quando Deus me fez uma promessa lá atrás, eu fui atrás de tudo que Deus falou que ia ter, né? Eu comecei a estudar teologia, fui fazer aula de canto, fazer aula de teclado, sabe? Fui me preparar na parte técnica, etc. Eu fui atrás disso. Eu precisava que Deus nos faz uma promessa e a gente precisa entender que tem nossa participação também disso, né? Fui atrás. Só que eu demorei a entender que teria uma participação minha também de renúncia. Uma participação ali de procura mais por Deus, assim, de ter mais a presença dele, né? E que o cantar é só uma das ferramentas que Deus coloca ali na nossa vida, né? Acredito que depois que eu entendi isso, que eu me encorajei realmente para ir atrás disso, sabe? Eu falei, nossa, agora eu vou. Agora eu entendi o que é ter vida com Deus. Eu vou entender, eu vou aprender muito mais. Porque cada vez que as misericórdias do Senhor se renovam, mas também o conhecimento que a gente tem de Deus é muito limitado. Cada vez mais a gente vai entendendo, né, o que Ele quer com a gente, o que é viver com Ele. Então, nesse processo, enquanto eu estiver nessa terra, estou nesse processo, imagina.
Amém. Cantor Wesley, você imaginava, meu irmão, há 15, 20 anos atrás, que um dia a sua voz alcançaria, como tem alcançado o Brasil todo e as nações, através, né, isso da internet, né, isso, meu irmão, que é uma porta gigantesca É verdade, que né? nosso Deus Eu fico, eu permitiu. fico, eu fico pensando nisso, sabia? Às vezes Uhum, isso me dá muito temor, inclusive. Eu até comentei esses dias com amigos assim que eu tenho que oram comigo, né? Que sabem uhum, da minha história. Eu comentei assim, falei, gente, olha só, eu tenho temor nisso, na verdade, porque quanto mais nos é dado, mais é cobrado também, né? é, Quanto mais acontece, eu acredito, lutas espirituais todo mundo tem, a gente sempre vai ter isso, independente se a gente estiver em evidência ou não, né? Mas eu entendo que quando quanto mais o Senhor nos faz alcançar pessoas, mais lutas vêm para nossa vida, né? E por isso que o processo nos prepara para isso. Eu não tinha essa ideia, eu imaginava, eu sei que Deus, né, tem algo, um propósito muito grande em minha vida, porque Ele mesmo tem dito isso, amém, glória a Deus. mas eu não imaginava como eu estou vivendo isso hoje, esse início dessa carreira, eu posso dizer, né, desse ministério. Uhum, Eu não imaginava tendo essa mente que eu tenho hoje, sabe assim? uhum, Eu imaginava Deus ia fazer, mas tendo essa mente que eu tenho hoje, do que é ter isso, porque o Senhor foi me fazer entender, né, que mais do que ter isso, eu precisava de outras coisas na minha vida, ajustar outras coisas, tirar uns pecados de estimação, tudo mais, porque se eu não tivesse essa vida dessa forma, né, talvez eu não estaria tão preparado para isso, talvez eu não iria conseguir sustentar e interpretar o que é isso isso com mesmo. esse olhar e pensamento de hoje. Glória a Deus. Meu irmão, você falou dos amigos, né, e se a família, todos eles apoiaram você, porque já acompanha você, não é isso? Esse projeto, esse sonho, essa caminhada. E quando chegou a hora de você gravar, por exemplo, a canção É um Novo Dia, e aí? Como foi a reação Nossa, deles? eu acho engraçado porque é assim, né? Como eu tenho muitas canções, inclusive eu vou gravar um EP agora aqui, final de novembro, começo de dezembro, viu, meus irmãos? Uma notícia fresquinha aí com o EP já Oh, fechado que para dezembro. bênção! E foi o seguinte, né? Eu tenho muitas canções que amigos e família gostam muito, que eu não gravei ainda. E quando eu gravei o Novo Dia, ninguém conhecia. Ninguém Uhum. conhecia o Novo Dia. Todos me apoiaram sempre para gravar as músicas, e o Novo Dia foi uma música que eu acabei não cantando para ninguém. Foi engraçado isso, né? E quando eu Ah, gravei, o pai falou assim: filho, essa música é muito boa. Depois eu gravei. Onde ela estava? Por que você não cantou pra gente? Como assim? Gostei demais, eu não paro de ouvir. E minha irmã também falou a mesma coisa. Eu falei, gente, olha, engraçado isso. E é. eles sempre me apoiaram. E essa música Novo Dia, meus amados irmãos, tem uma história tão interessante, essa música. Ela surgiu, eu passei um tempo morando em São Paulo, né, capital ali, na verdade em Osasco, e Deus me levou para lá e falou que tinha um propósito, mesmo das pessoas falando que não era para ir, lá alguém falou que eu deveria estar lá porque ele tinha me levado para um propósito. Meu E Deus. lá, por morar sozinho, né, e viver uma vida sozinho lá em muitos momentos, teve um dia que eu acordei e eu sou uma pessoa, gente, que na vida eu sou 95% mais alegre do que triste. Porque eu Uhum. faço tantas coisas ao mesmo tempo, de trabalhos e coisas que eu crio, sabe? E naquele dia especificamente foi um dia que eu acordei aquele 5% triste. Só que sabe quando você acorda triste e você fala consigo mesmo assim, mas peraí, cara, como ser humano eu tenho o direito de estar triste, mas parece que eu não tenho um motivo em si para estar triste hoje. Que estranho. Eu lembro que estava na cozinha lavando louça e eu falando, Senhor, mas por que eu estou triste hoje? Porque eu não quero estar triste. Parece que eu não tenho esse motivo em si. Mas nós temos motivos como seres humanos. A Uhum. gente vai ter dias assim de cansaço espiritual ou até mesmo de cansaço físico, que a Físico. gente pode confundir muitas das vezes esse cansaço físico, esse esgotamento, né, do trabalho e da vida como em si, como algo espiritual.
eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu acabei de acordar, tô aqui lavando minha louça, eu tô triste, chorando, mas Pai, eu não me vejo assim. Tudo bem, eu posso me permitir estar triste, porque eu sou ser humano, todas as emoções eu posso sentir como ser humano, tristeza, raiva, né, e alegria ao mesmo tempo, mas eu não quero, Pai, estar assim, não quero que isso dure. Eu quero sentir a tristeza e eu quero entender que o Senhor tem um novo dia para mim, que eu acabei de acordar. E quando eu falei um novo dia para mim, Ô, a glória. canção veio, mas veio em outra versão, né? Teve 3 versões. Eu entendi o que o Senhor queria comigo. Eu falei, tá certo, Pai, eu vou escrever uma canção que fala um novo dia. Porque eu sei que essa tristeza, eu comecei a pensar, tudo que o Senhor já fez por mim, né? Olhe para trás, tudo que fiz, os livramentos que eu já te dei. Comecei a lembrar, Senhor, tudo que o Senhor já fez por mim. Eu tenho que dar graças, porque o Senhor tem sempre um novo dia. Tá bom, essa tristeza tá aqui, mas ela não vai me dominar. Ela pertence a mim, que sou um ser humano, mas ela não vai me dominar. E foi muito incrível. É incrível o que o Senhor faz com a gente, né? Acredito, meu irmão. Porque um novo dia. Ah, essa música pega, né, menina? Eita, glória. Eita! Não é? Ai, a gente fecha os olhos assim, fala, é um novo dia, isso aqui vai passar, já não existe mais, em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Meu irmão, então a experiência que você viveu, né, isso, um momento, e que o Senhor Jesus te visitou e te deu essa linda canção, que hoje tem alcançado, você não tem noção, nem eu tenho. Ninguém tem noção onde as canções estão chegando, não é isso, meu irmão? Verdade, é verdade. É, A gente não tem, a gente não tem dimensão, porque os propósitos do nosso Deus, ele fala que, né, que os sonhos dele são maiores do que os nossos, né? Que os pensamentos deles também, os propósitos dele assim, a gente não consegue entender, né? Hoje, quando eu começo por exemplo, eu estou gravando, né, com um produtor que ele é um abençoado, o Arthur Pompeu, aqui de Campinas, é meu pastor também, meu produtor. E quando eu olho assim e falo, Deus, eu estou num lugar e o Senhor está fazendo se concretizar uma promessa, né? Que eu não consigo imaginar, para mim não seria desse jeito. Eu sempre imaginei em diferentes formas, de diferentes maneiras, mas eu não imaginaria que seria desse jeito. Eu sendo tão respeitado, a pessoa entendendo um pouco de quem eu sou, respeitando a minha identidade, a minha história com Deus, né? Falando só e tendo esse alcance, sabe? Eu não tinha dimensão, eu não imaginaria que seria assim. glória a Deus. De fato. É. Um novo dia. Maravilha. Glória a Deus. 7h30, horário de Brasília. Bom dia, bom dia. Mandar um abraço aqui para Leandro, Deus abençoe. Soraya, Deus abençoe você também, menina. Rosângela. Oi, mandou mensagem. Daqui a pouco a gente vai olhar direitinho. O Leandro também mandou. Dinho Sander. Tá bom. Também um abraço aqui para quem mais? Deixa eu ver aqui. Maria Carvalho. Deus abençoe a todos. Rose Andrade, aquele abraço. Pessoal aí de Belo Horizonte, bom dia, povo lindo. Nós estamos aqui com Wesley Rodrigues. Meu irmão abençoado, fala um pouquinho para nós. Eu sei que você já passou por muitas experiências, né? Isso, todos nós temos testemunhos para contar, não é isso, meu irmão? Temos histórias verídicas, vitoriosas com o Senhor Jesus. Diga uma coisa, você tem algo que você pode contar para nós nesse momento, para ficar registrado aqui, de algo sobrenatural que Deus já realizou e que você presenciou? Olha só, que bênção isso, né? Eu estou aqui para resgatar na memória, eu tenho certeza que sim, né? Que muitos livramentos o Senhor, assim, nos concede todos os dias. Verdade. Mas o que eu tenho, assim, de mais extraordinário que eu presenciei, né? E que para mim isso me mantém ali, é o que me faz continuar, que obviamente é a cruz, né? O sacrifício de Jesus. Mas o que eu tenho, assim, de mais extraordinário, sabe, meus irmãos? É a misericórdia de Deus na minha vida. Amém. Isso para mim, como eu contei agora há pouco para vocês em 2009, que foi um ano muito marcante na minha vida,
que Deus usou diferentes pessoas na minha vida para falar algo que estava no meu coração e no pensamento dele também, né? Aquele ano foi extraordinário porque eu fiz aquela oração pequena na igreja lá, alguns segundos, em pensamento, Deus usou alguém para falar da minha oração, e eu fui para diferentes lugares. Por exemplo, eu fui a Sorocaba um dia, e tinha uma mulher que olhava para mim, até hoje eu me lembro, o nome dela era Sueli. Aquela mulher me olhou por muito tempo, assim, me olhou, e chegou no final do culto, né, aquela mulher chegou para mim e falou assim: moça, eu preciso te falar isso. Ela falou: Deus me manda dizer que te chamou para um propósito muito grande de alcançar almas e multidões através das suas canções, do teu louvor. Aconteceu isso. Depois eu fui a um casamento naquele ano ainda, o casamento da minha irmã, Oscleia, né? Fui pro casamento, estava eu, mais alguns amigos lá fora, assim, conversando, né? Molecada, jovem, conversando, brincando, tá? Aí chegou um rapaz que ele estava embriagado e drogado, ele parou perto da gente, começou a brincar, assim, fazer umas brincadeiras, todo mundo dando risada, né, dele, porque estava na condição dele. Esse rapaz ficou sério do nada, olhou para mim e falou assim: menino, você pode não acreditar no que eu vou te falar, porque eu sei que não estou numa condição legal, estou aqui bêbado, eu usei droga a noite toda. Ele falou assim: mas eu já servi a Deus, e eu sei quem é Deus, mesmo não estando nos caminhos dele. E ele acabou de falar para mim aqui que eu preciso passar isso para você, eu preciso passar. Ele falou que você vai compor muitas músicas, que você nasceu para isso. E ele falou assim, para você não sair desse caminho, você não desistir disso, porque ele te chamou para isso. Foi muito engraçado, porque naquele dia eu tinha rasgado uma mala de muitas poesias. Eu falei assim: Senhor, isso não é para mim. Eu falei: Senhor, o Senhor falou que tem um chamado, mas eu não consigo, as canções não saem. Todo mundo escreve música assim, pessoas ao meu redor escreviam música assim, eu não consigo, não sai, é travado, é uma coisa estranha, eu consigo escrever a poesia, mas não vem melodia. Naquele dia eu tinha pensado isso. E esse rapaz estava sério, depois ele voltou, ficou engraçado de novo e foi embora. E depois daquele ano, mais outras pessoas assim falaram a mesma coisa. Então, para mim, isso foi extraordinário, porque foi um ano que Deus falou muito, depois Deus silenciou. Mas eu entendi que, hoje eu penso assim, né, a gente tem que trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Hoje eu me lembro que naquele ano de 2009 foi muito marcante para mim, extraordinário, porque Deus, ele reforçou, reiterou várias vezes o que ele queria comigo. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu falo assim: peraí, Deus não falou nenhuma, nem duas, nem três vezes. Ele falou 7 vezes comigo quando eu não acreditava, quando eu pensava em desistir, todas as vezes que eu falava: Deus, eu não quero compor, eu nasci para isso. Eu me lembro de um outro momento, em 2009, que eu fui cantar em uma igreja em Campinas. Naquele dia eu fui cantar e eu não estava bem, assim, espiritualmente, eu não estava na comunhão com Deus, na verdade, naquele dia. Eu cantei numa igreja, eu me lembro que Deus derramou uma glória muito grande. Nossa, mas uma glória extraordinária que eu não consegui entender, mas eu cantei aquele dia, mas eu cantei a renúncia, eu cantei assim, o quanto eu queria estar perto de Deus, eu não conseguia, o quanto que o pecado me afastava de Deus. E é uma canção, a Fernanda Brum, se eu não me engano, e eu falei: Senhor, aí eu lembro que eu cantei e eu fui pro banco, lá atrás, sempre cantei e ia pro fundão, sempre sentar com muita vergonha, né? Aí eu falei assim, pensamento, falei: Senhor, parece que eu não me sinto pertencente ao teu reino, parece que eu não faço parte desse povo, porque as condições que eu tenho, assim, me parece que eu não mereço estar aqui. Parece que Deus não me chama. Como o Senhor pode ter me chamado? Olha quem eu sou internamente, o Senhor sabe quem eu sou, e eu não sou digno de estar aqui, e o Senhor derrama essa glória, mas, Senhor, eu não estou na comunhão com o Senhor. Eu acabei de fazer essa oração assim, Deus enviou alguém que estava lá na frente, uma pessoa veio marchando assim pro meu lado, né? Veio marchando de olhos fechados. Essa pessoa chegou, apontou o dedo no meu rosto e falou assim: quem te falou que você é um peixe fora d'água no meu reino? Quem te falou que você não foi chamado para estar aqui para me servir? Pelo contrário, para provar para você que eu te chamei, eu vou te colocar entre aspas. Entre os grandes nessa terra,
para você entender que eu sou Deus na tua vida, na tua pequenez. Porque é para isso que eu te chamei. Porque os que são os pequenos são aqueles que voltam para mim na sua condição de pecado e se arrependem todos os dias e reconhecem que precisam de mim para sobreviver. São esses que eu te chamei por causa disso, por causa da tua renúncia, por causa do teu pensamento, esse pensamento que você tem em relação ao que é me servir. Por isso eu te chamei. Então foi um ano muito marcante, 2009, porque foi um ano que Deus foi me lapidando, me fazendo entender que aquela vida com Deus, e isso fica no meu coração assim de uma forma que eu não sei explicar. Toda vez que eu penso em desistir, eu falo, não, Deus me chamou. Então eu não me dou o direito de desistir. A vontade vem para todo mundo, né, gente? Para todo mundo, todos os dias. Na vida cristã. Mas são esses momentos extraordinários, de experiências individuais que você tem com Deus, que te mantém ali, ó. A certeza de passar a eternidade com Ele. A certeza de que Ele está com você em todos os momentos. Verdade, meu irmão, tudo isso que você acabou de relatar, e o lindo, muito lindo nessa história toda, que é tudo lindo, é o negócio seguinte, que Deus usava os vasos para falar com você, não é isso, meu irmão? Pessoas que nem, tipo, é tremendo, às vezes as pessoas, eu não acredito não, não é, gente, isso acontece sim. Deus usa pessoas que a gente não conhece, que não sabe nada da nossa vida, nunca foi na nossa casa, e fala com a gente. E o que fala é verdade. E é verdade mesmo, gente. É assim, a igreja é um corpo, cada um tem um dom, ou vários dons e talentos, e Deus vai usando a gente de acordo com aquilo que a gente tem, que a gente sabe usar, de acordo com aquilo para qual Ele nos chamou, né? Então, existe, a palavra do Senhor fala, né, que nós somos chamados para N talentos, né? Então, eu acredito sim, porque eu fui prova viva disso. Claro que a palavra de Deus é a maior profecia, né? A palavra é a maior verdade, mas eu acredito nisso sim, porque o que o Senhor fez na minha vida, quando eu não acreditava no que Ele poderia fazer comigo, foi através de pessoas que Ele foi trazendo para demonstrar o amor dele por mim, porque eu vejo que tudo isso é uma demonstração do amor dele, que era eu não acreditando que ele poderia fazer comigo, e ele falou, não, eu te chamei sim, confia nisso, acredita sim, eu estou usando aqui os meus vasos para te falar isso. Glória a Deus. Tremendo, meu irmão. E há momentos, meu irmão, eu estou falando isso que é pessoal, há momentos na nossa vida, questão de ministério, porque surgem as dúvidas? É porque devido muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, sabe, que começam a falar cada bobagem, cada cri-cri, sabe? E aí a gente fica balançado, gente. A gente fica balançado mesmo. E aí Deus vai enviar pessoas para nos consolar. Não é isso, meu irmão? Eu já passei por muito isso, sabe? Que é isso, que bobagem, que não sei o quê, e tantantã, e tanto, sabe, tanta humilhação. Mas aí Deus envia pessoas. Deus já falou comigo muitas vezes também, viu, meu irmão? Por isso que eu acredito em tudo que você está falando, tá? Porque eu já vivenciei isso. Porque é terrível, meu irmão. Eu sei, porque tem hora que dá uma angústia no coração, que a gente fala, eu mesmo, eu já pedi, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim. Porque isso só pode ser loucura, eu falava, porque as pessoas falavam isso comigo no meu ouvido. E pessoas que eu conheço. Você entendeu, amados irmãos? Então, nós queremos dizer para você que está aí do outro lado e para você que ainda vai acompanhar. Olha, se Deus colocou algo no seu coração, aguenta firme, sabe? Não vai com conversa, não. Eu sempre falo assim, hoje eu estou chegando aos 50, né? Então, já aprendi, meu irmão. Então, Wesley, eu falo assim, ó. Cantou Wesley, perdão. Eu falo assim, se o que eu estou pensando e você está pensando é para o bem, não é nada de mal para fazer com o outro, então é de Deus. Então vou segurar e ficar firme até o fim, entendeu? Verdade, é verdade. E sabe o que eu penso, Mancia, também? Sim. Hoje até a canção Novo Dia tem uma parte que fala assim, né? O que você pensa vai determinar a sua atitude para mais esse dia enfrentar. Eu amo essa parte. Porque a gente vai entendendo que até essas pessoas, né? A nossa luta não é contra a carne,
A nossa luta são as potestades malignas, né? Depois que você começa a entender que o teu irmão não é o teu problema, na verdade é o que são as condições, né? Quando a pessoa se deixa ser usado, ou até quando a pessoa fala alguma coisa porque ela não entende o que Deus tem na tua vida, não entende o teu sonho, não entende o que é teu chamado, assim como os irmãos de José, né? Zombaram dele, até invejaram José, porque Deus tinha mostrado um sonho para José, não seria diferente com a gente, né? Eu me lembro, irmã Cida, que eu tive uma situação assim que eu aprendi muito lá na minha igreja, né? E quando Deus fez um chamado na minha vida, e tinha um irmão na igreja que ele contemplava tudo isso, que estava sempre presente, né? E aquele irmão começou a se aproximar de mim. Tudo que eu fazia na igreja, ele queria fazer junto. Então, o pastor naquela época tinha me colocado para cuidar do som da igreja. Eu falei, vou cuidar, Deus tem um chamado na minha vida, eu preciso aprender tudo. Vou mexer no som. E esse irmão chegou, o pastor se ofereceu para mexer no som comigo. O pastor me chamava para cantar fora, assim, em alguns lugares. Esse irmão sabia que eu ia cantar fora e se oferecia para ir. Tudo que eu fazia, ele fazia junto. Ele começou a compor músicas e escrever para mim. Eu escrevi uma música, Wes, pega para você. Então, tudo que Deus tinha para mim, aquele irmão queria estar junto. Entendi. Eu não entendi aquilo. Só que ele estava ali junto, caminhávamos juntos, só que ele começou a falar mal de mim para as pessoas da igreja. E as pessoas, eu fui criado naquela igreja, hoje eu não estou mais lá, né? Mas eu fui criado lá. E teve um dado momento que ele falou mal de mim pro meu tio. Falou assim, o Wesley é uma pessoa assim, o cara canta muito, mas tem muita técnica, mas ele não tem intimidade com Deus. Ele falava isso, não tem unção. Não adianta nada cantar, mas não tem unção, não tem intimidade. E era isso que ele falava ali para pessoas. E eu não sabia. Só que chegou no meu tio, o meu tio chegou e falou assim para mim, Wesley, cuidado com esse rapaz aí, tá? Ele tá em tudo com você, tá sempre com você, mas ele tem inveja não é de você. Inveja. E aí, quando ele falou aquilo, o meu tio, o meu coração se fechou. Se fechou e ficou uma barreira muito grande. Entendi. Eu não conseguia cultuar mais. Porque alguém falou que as palavras serem mais do que às vezes um tapa na cara, né, irmãos? E eu fiquei, aquele negócio fechou e eu não consegui cultuar. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais te adorar, porque eu fico com esse sentimento. Como é que pode alguém estar comigo todos os dias em tudo, fazer tudo que eu quero fazer, e a pessoa falar mal de mim? Aí chegou um dia à tarde, eu fui ajustar o som com ele. Naquele dia eu falei assim, porque eu nunca tive dificuldade de pedir perdão. Uma coisa que eu aprendi assim, tá, vou pedir perdão, tanto para Deus, para as pessoas, que liberar o perdão, para não levar mágoa, gente, porque quero chegar nos meus 90 anos de vida, que eu vou chegar lá em nome de Jesus, eu não quero chegar lá com pesos, eu quero tirar esses pesos da minha vida, né? Eu falei assim, meu irmão, me perdoa, eu falei, me perdoa por alguma coisa que eu te fiz, porque tem uma barreira entre mim e você, né? E eu não quero ter essa barreira, eu quero chegar à minha velhice bem. Me perdoa se por alguma coisa, alguma palavra minha, porque eu sei que às vezes eu não meço palavras, né? Por alguma atitude de mim eu te fiz mal. Ele falou, tá perdoado, meu irmão. Só que aquele irmão, ele teve uma oportunidade na igreja, era uma quinta-feira, para pregar ou para cantar, não me lembro. Ele teve uma oportunidade, e antes de começar a fazer isso, ele falou assim, irmãos, eu estou muito feliz, porque hoje o irmão Wesley confessou que tinha alguma coisa contra mim e pediu perdão. Meu Deus! Ele falou isso. Aí ele falou isso no microfone, algumas amigas minhas, alguns amigos, né, olharam para mim e falaram assim, mas o que está acontecendo? Esse cara que fala mal de você e está lá te expondo. Naquela hora, Deus me ensinou algo extraordinário. Que quando a amiga falou assim para mim, está te expondo, o Espírito falou assim para mim, não, ele não está te expondo. Eu falei, é verdade, Senhor? Ele falou, não está te expondo, ele está te honrando. Porque pedir perdão é um gesto honroso. Se ele está te expondo, na verdade, ele está expondo a si mesmo, porque se vangloriar, porque alguém pediu perdão e você liberou perdão, isso não é honra. A honra é de quem pede perdão, né? E eu falei, é verdade, pai, eu entendi, ó. O que você pensa vai determinar, a sua atitude, né? Eu falei assim, é verdade, pai, porque se eu interpretar que ele está me honrando, me humilhando, eu vou carregar essa mágoa. Eu falei, ele está me honrando na falta de sabedoria dele, na falta de entendimento, achando que está me atingindo, né? Talvez nem ache isso, mas ele está me honrando, eu entendi. E eu pensei assim, também Deus falou assim para mim, também se o que ele falou e pensou a seu respeito te incomodou, Wesley,
é porque tem alguma coisa em você que precisa mudar, porque eu pensei, é verdade, porque Jesus veio aqui na Terra, ele sendo Deus, as pessoas pensavam o que queriam a respeito dele, e isso não afetava a Jesus, né? Isso não afetava quem ele era, porque ele sabia quem ele era, ele tinha certeza que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, e do chamado dele nessa terra. Então, o que os fariseus falavam, os saduceus falavam, e até o Pedro perguntava assim para ele, quem tu és? Ele falou assim, os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Você que deduz quem eu sou aí. Porque não importa quem você acha que eu sou, eu sei quem eu sou. Então eu entendi, eu falei, Senhor, é verdade. As pessoas sempre vão pensar e vão deduzir o que elas quiserem a nosso respeito, até por nós termos um chamado, principalmente, né, irmã Cida e meus amados irmãos. Eu entendi, eu falei assim, Senhor, eu preciso, daqui em diante, o que vão pensar sobre mim, o que vão dizer sobre mim, o que vão lançar contra mim de palavras, isso não vai mais surtir um efeito, embora a gente não sejamos de ferro, né? Não tem sangue de barata, mas eu falei, Senhor, vou fazer o máximo para entender isso, Pai, para interpretar que isso não tem que me afetar, eu tenho que ter certeza de quem eu sou e do que o Senhor tem para mim, do que o Senhor é na minha vida. O resto é o que as pessoas pensam, né? É a experiência delas, né? Que bênção, meu irmão. Coisa linda, um lindo testemunho. E isso é um aprendizado muito grande para mim e para todos que estão ouvindo, que ainda vão ouvir. Sabe por quê, irmão? Para a gente ter cuidado, sabe? Não é porque todos fazem parte de uma mesma casa, não é isso, meu irmão? Que faz parte do mesmo corpo, da mesma família. Então, muito isso acontece, meu irmão. As pessoas, uma inveja, né, mascarada, não é isso, meu irmão? Que tenta tirar de nós a bênção que Deus nos deu. Você vê que ele... Então, se você não tinha unção, para que ele fazia as canções e dava para você, se oferecia? Nossa, não pensei nisso, é verdade, né? Não pensei nisso, hein? Tô fazendo as canções, mas ele não tem unção, não tem a graça de Deus, eu vou procurar um outro irmão. Você vê, meu irmão? Nossa, era muito profunda essa interpretação, hein? Não é isso, meu irmão? Sabe, o inimigo fazendo de tudo para tirar você de um novo dia. Ei, meu Deus! Glória a Deus. E vem uma coisa, esse abençoado irmão, ele já viu a sua canção ou não? Será? Não, acredito que não, viu? Não sei. Espero que ele veja, que ele glorifique o nome do Senhor, que ele, não é isso? Se liberta de tudo que não agrada o nosso Deus, para ele entender que há um novo dia. É verdade, meu irmão. Quando a gente entende isso, né, irmã Cida e amados irmãos, né, que as pessoas, elas, às vezes, podem ser ferramenta para nos moldar, né? Eu entendi. Então, às vezes assim, porque às vezes eu também sou uma ferramenta para moldar alguém, porque às vezes o meu jeito de pensar, de falar, a minha existência já pode realmente ensinar alguém ou pode afetar alguém negativamente, fazer aquela pessoa crescer, não é? Então, quando eu comecei a entender isso, na verdade, é isso. Ó. As pessoas nos ensinam, as atitudes e os comportamentos das pessoas vão nos ensinar sempre. Se a gente tiver essa percepção, a gente vai ter uma vida mais leve. A gente vai sair daquele pensamento de que o outro está contra mim, o outro quer me derrubar. Isso. Não, peraí, não é nem isso. Nessa luta não é contra isso, lembra? Se eu interpretar isso, eu estou lascado. Aí eu vou ver uma vida, uma vida mais travada, né? Mas a gente aprende, o outro nos ensina, a vida nos ensina, Deus nos ensina. Exatamente, porque ele olhava para você e via que você tinha um brilho, mas ele também tinha um brilho, e Deus queria usar ele em outro ministério, não é isso? E Deus, você entendeu, meu filho? Mas não, eu quero o que o Wesley tem, entendeu? Mas não adiantou nada, e assim acontece, meu irmão. Acontece com todas as pessoas, né? E por isso que nós temos que estar em vigilância e oração, não é isso? E buscar de Deus o dom do discernimento, sabe? Muitas... Olha, eu não vou relatar aqui, tá? Porque senão fica muito claro, mas eu passei por um processo, depois eu comento com você, tá? Enfim, glória a Deus. Meu irmão abençoado, então, você só tem essa canção na plataforma ou você tem outras? Não, eu tenho 4 canções. Então vamos falar sobre elas, fique à vontade. Eu tenho uma chamada Comigo Está,
Essa canção foi a última lançada. Essa canção fala o quanto Deus é com a gente. Essa canção eu escrevi quando eu estava em Osasco. Eu tinha ido para São Paulo, né, para Osasco. Eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava 14 horas por dia como gerente numa ótica. Eu fazia ainda pós-graduação 2 vezes por semana e atendia pacientes à noite online na minha casa. E eu emagreci uns 8 quilos, trabalhava muito, e eu fiz uma oração 5 horas da manhã. Eu falei assim: Senhor, eu estava indo para a reunião da loja, porque eu estava muito cedo, tinha reunião sempre. Eu falei: Senhor, eu me formei, eu dei o melhor de mim, eu sei que eu sou bom no que eu faço de formação, e Senhor, eu não estou conseguindo mais trabalhar tanto, porque eu preciso trabalhar nessa loja para manter a minha pós-graduação e meu aluguel, e eu preciso também, Senhor, eu queria trabalhar na minha área, porque eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu tenho alguns pacientes à noite que me acompanham desde o estágio, Senhor, me ajuda. E eu fiz oração e fui para a loja trabalhar, tal. Mais uma vez Deus usou um vaso, né? Fui para a loja, uma mulher foi comprar óculos para a filha, ela não conseguiu falar comigo porque eu não parava, trabalhava muito, né? Ficava para lá e para cá. Essa mulher voltou à tarde, 5 horas da tarde, com a loja mais tranquila. E quando ela entrou na loja, ela falou: moço. Quando ela falou moço, eu falei: já entendi, moça. É de Deus. Ela falou: é isso. Ela falou: Deus me trouxe aqui, mas cedo eu não consegui te falar, agora eu consegui. Ela falou assim: Deus falou para mim que é para você acreditar que Ele te trouxe para esse lugar, porque Ele tem um propósito com você. Muita gente falou para você não vir para cá. Ela não me conhecia, nem falou comigo, mas Ele te trouxe para São Paulo. E para provar que Ele é contigo, Ele falou para mim que na semana que vem você já vai arrumar um emprego na tua área de formação. Ah, meu Deus do céu! Eu falei assim, e naquele dia eu cheguei na minha casa e surgiu a canção Comigo Está. Eu falei: Deus está comigo, onde as pessoas acharam que Ele não estaria, porque falaram que eu me perdi aqui, que era para eu ter vindo, e surgiu. Aí tem uma outra chamada Me Rendi à Tua Presença. Essa canção, Me Rendi à Tua Presença, eu amo a letra. Ela fala o quanto essa canção começa assim, ó: tão fácil é falar, difícil é fazer, mas já me decidi, para ti vou viver. Se escolhe a carne, o vazio vai crescer. Se escolhe o espírito, difícil é manter. Essa canção eu escrevi num dia, porque eu passei um tempo oscilando, né, em cima do muro, e não querendo mais as promessas do Senhor. As promessas estavam distantes de mim. E eu me lembro que um dia eu recebi uma mensagem de alguém, e apareceu essa mensagem: ei, sumido, quanto tempo, né? Alguém do passado. Eu olhei aquela mensagem e eu falei assim: não é isso que eu quero para mim, não. Eu não quero, eu prefiro ter uma vida de renúncia e passar a eternidade com o papai, do que ter uma vida que é tão passageira, que para mim, as meus olhos vai ser boa, vai ser muito bom para mim, mas para o meu espiritual e para a eternidade não vai ser bom. E naquele dia veio essa canção com essa frase, né? Eu falei: Senhor, eu me rendo à tua presença. Eu sei que é tão fácil falar e fazer, mas é isso que eu quero para mim. Se eu escolher a carne, eu sei que o vazio vai crescer. Mas também se eu escolher o espírito, eu sei que vai ser difícil manter, mas ainda assim eu escolho me render à tua presença, Pai. Amém. E surgiu Me Render à Tua Presença. E tem uma canção, essa canção é a que meu pai mais gosta. Meu pai ama essa canção. E eu vou regravar ela agora no EP, numa versão diferente. Essa canção se chama Se Você Clamar. Eu escrevi essa canção num dia que eu estava falando com o Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor está no meu barco. Eu sei, porque a tua palavra fala que o Senhor está, que eu não vou naufragar, e até hoje eu naufraguei, porque o Senhor está no meu barco. Mas por que eu tenho a sensação que parece que o Senhor não está? É estranho isso, porque eu sei que o Senhor está, eu tenho a certeza, está no meu coração, na minha mente isso, mas parece que o Senhor não está, eu não te sinto aqui, Pai, no meu barco, parece que eu vou morrer, que eu vou naufragar. Pai, eu preciso entender isso. E nesse dia o Senhor me deu essa canção, né? Se você clamar, eu inclino meus ouvidos para te escutar. Glória a Deus. Eu enxugo tuas lágrimas, meu filho, vou te consolar. Olha como que é, né? Deus, São as que nossas lindo. experiências com Deus, as nossas vivências, que Deus transforma em glória. As nossas maiores adversidades
são as maiores oportunidades que a gente tem para testemunhar o que Deus tem em nossa vida, para testemunhar o amor que Ele tem por nós. Glória a Deus. Cantor, compositor Wesley Rodrigues. Sabe o que eu estava observando? As suas canções são muito poéticas, não é isso? Verdade. Que lindo, são poesias, não é isso? Como é o... Verdade. Olha, antes porque eu quero também que você cante um pedacinho das outras, viu? Essa música que seu pai gosta, ele tem razão, mas ela é muito linda, viu? Muito Verdade, linda, né? parabéns. Aí depois, meu filho, canta para nós aí os dois pedacinhos. E lembrando, gente, que todas as canções aqui do cantor, compositor Wesley Rodrigues, você encontra já nas plataformas digitais, em todas, em qualquer parte do Brasil, do mundo, você tem acesso às canções. Bênção de Deus. Meu irmão, a música, achei muito lindo aquela irmã, né, que ela foi lá, comprou e depois ela voltou para entregar o recado. Meu Deus do céu, menino! Olha, a gente acredita, olha, isso é para quem acredita nos mistérios. Eu acredito. Eu também sou prova viva disso, viu, gente? Olha só. Deus faz, né? Deus faz. Deus se manifesta de diferentes formas, assim, na nossa vida, né? Mas ele se manifesta porque a gente acredita. Né? Que a gente crê, que a gente tem que primeiro crer nele, né? E eu penso que cada vez que ele se manifesta, pelo menos eu entendo isso comigo, não é porque eu sou queridinho, porque ele é melhor, porque eu sou melhor, não. É porque ele sentia que eu precisava daquilo, eu precisava ouvir aquilo. Amém. E era a forma que ele tinha para falar comigo naquele momento, né? Naquela corrida, 16 horas, 18 horas que eu tinha que escolher entre comer, tomar banho ou dormir, né? Ele tinha que falar comigo, ele falou, é o que eu tenho, porque é o que eu tenho para acessar o Wesley naquele momento. Então Deus é extraordinário. Desse jeito. E aí, só fala um pouquinho, e aí você conseguiu ir trabalhar na sua formação ou não? Consegui. Na semana área seguinte, eu atendi uma moça. Sim. Ela estava atendendo lá. Aí, no final da venda, ela falou assim para mim, moço, você é muito simpático. Você tem uma alegria muito contagiante, você é divertido. Me fala de você, o que você faz da vida? Aí eu falei assim, olha, eu vim de Campinas, eu estou aqui em São Paulo fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia. Aí ela deu aquele sorriso e falou assim, eu sou dona de uma clínica. Ah, meu Deus do céu! Para tudo! Não, se eu contar que eu passava em frente à clínica dela, todos os dias eu fazia um caminho diferente para conhecer a região. E eu orava para a clínica dela todos os dias quando ela vai profetizar. Eu falei, Senhor, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu te mando currículo lá já. Eu profetizava. Ai, quando meu eu fazia Deus. entrevista na clínica, quando eu olhei, eu falei, não acredito que essa clínica, Deus foi Deus de mistérios mesmo, porque eu não podia imaginar que era. É na rua de trás, na rua da loja. Aí depois, só que eu aceitei, como Gideão, né? Eu aceitei o convite dela, só que eu falei assim, olha, eu vou trabalhar só à noite, porque eu não posso abandonar aqui a loja, porque eu tenho aluguel para pagar e tenho uma pós. Então, como lá eu só ia receber depois de 3 meses de trabalho, porque era convênio, eu falei, então eu não posso ficar esses 3 meses sem dinheiro. Ela falou, tudo bem. Só aí, passou uma semana, uma outra cliente que eu conhecia, tinha meu contato pessoal, me ligou, a Edna, aliás, um abraço para a Edna, ela foi uma bênção de Deus na minha vida. Ela falou assim para mim, ô Wesley, ela falou, você não quer trabalhar? Ela falou, já estou trabalhando. Ela falou assim, não, na sua área. Ela falou, porque o meu salão de beleza é do lado de uma clínica e eles estão precisando de um neuropsicólogo. Eu falei de você, já falaram que não tem nem entrevista, que a vaga é sua, eles já confiaram na minha indicação, vem aqui agora porque amanhã se começa. Aí eu entendi, eu pensei, não, é Deus, tá vendo? O primeiro eu aceitei, mas fiquei lá, Senhor, não vou sair daqui. Eu já mandou logo Deus falar, agora você sai. Olha só, a gente vê assim, né, na minha visão, que a primeira clínica foi porque você passava em frente, você orava, né, assim, meu irmão? Houve a revelação, aí Deus fez com que a bênção fosse até você. Você entendeu? É verdade. A bênção foi até você. Aí Deus falou, só para... Mas aí veio a outra menina, né, isso... Ah, meu Deus do céu, olha, Deus é lindo.
Glória a Deus. Oh, Jesus. Que bênção, doutor. É doutor Wesley Rodrigues, não é isso? Cantor, compositor, abençoado de Deus. Que maravilha. Cantor abençoado. Vou deixar para você cantar os dois pedacinhos dos louvores, fazer uma capela para nós, daqui a pouquinho. Mas antes, meu irmão, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Você acha que está perto ou não? Ou vai demorar mais? Cada vez mais eu sinto que está perto, porque é claro que Jesus pode voltar para mim, para você, em qualquer momento, né? Mas Amém. eu sinto que as coisas estão se estreitando cada vez mais, Verdade, sabe? verdade. Quando eu vejo, e eu encaro, né? Embora eu não tenha tanto conhecimento sobre tudo assim, mas eu encaro que a tecnologia, ela é até uma ponte, assim, né? Um caminho de entrada, assim, para a gente entender cada vez mais que ele está se aproximando, porque o evangelho está sendo pregado para todo mundo, alcançando muitas pessoas, as nações todas aí, né? Então, cada vez mais eu sinto que isso está bem próximo, viu? Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. Meu irmão abençoado, fala para nós, está quase chegando o final aqui do nosso encontro, mas como a gente faz para encontrar você? Fique à vontade, também fala do seu trabalho, tá? Tá bom. Tem meu contato aqui, meu Instagram, né? Meu Instagram é Wesley Rodrigues, com 3 S's no final. Isso. Tá? Então, Wesley, W-E-S-L-E, Rodrigues com 3 S no final, no Instagram. Também tem o meu celular, né? Que é 11 98254 7653. 11 98254 7653. São esses 2 contatos aí. Atualmente eu moro em Campinas. Congrego na igreja chamada Eucana Church, que é uma igreja, não sei se vocês conhecem, da Isadora Pompeu, né, dela e da família dela, é uma bênção. Ah, tá, já vamos falar sim, mas depois você fala para nós o significado aí do título e da congregação, tá? Nós temos que saber de tudo. Tá bom. Vamos falar um pouquinho do ministério aí da Isabela Pompeu, vamos embora, continue. Enfim, tô congregando nessa igreja que é uma bênção. O Arthur Pompeu, irmão dela, o Arthur Pompeu é meu pastor. Uma bênção ali de verdade, gente. É uma igreja. Quando eu fui para essa igreja, eu fui porque eu fui gravar com o Arthur Pompeu, né? Eu fui para gravar porque o estúdio ao lado lá, e daí um dia ele me convidou para o culto e eu tava querendo mesmo congregar num lugar diferente. E ele falou assim, vem pro culto um dia, cara, vai ser bom, tá? Você é do louvor, e a gente precisa de louvor também aqui e tal. Aí eu fui um dia, e quando eu fui, a palavra foi extraordinária, porque eu entendi o que Deus tinha na minha vida naquele dia, né? E a palavra é o seguinte, irmãos, eu até confesso uma coisa aqui, eu tenho muitas dificuldades para prestar atenção, né? Eu trabalho na área da saúde mental, porque eu tenho algumas questões aí de TDAH, dislexia, autismo, né? Eu tenho esses diagnósticos, e eu tenho dificuldade de prestar atenção. E naquele dia eu fui na igreja, a palavra, cada vez que eu ia, eu não conseguia viajar na maionese e perder a atenção, porque a palavra impactava muito, então eu ficava ali conectado. Eu pensei assim, falei, nossa, eu acho que é aqui que eu vou ficar, porque eu não me disperso no culto. Cada vez que eu venho, Deus fala comigo tremendamente, a palavra assim, me consome o coração, eu tô pensando naquilo, não dá nem tempo de perder a atenção e pensar em outras coisas. Aí eu entendi, eu falei, não, Deus me quer aqui, porque é uma igreja que está começando aqui em Campinas há um pouco mais de um ano, né? E eu entendi, e esses irmãos, Deus derrama uma graça naquela igreja, é algo assim extraordinário. Eu não sei explicar. Cada culto me dá vontade de sair correndo, de pular, assim, de gritar, porque a presença de Deus na vida das pessoas que estão ali é muito grande, porque são pessoas quebrantadas, pessoas com histórias assim, de renúncias, né, que deixaram, pessoas que vieram do sul, que deixaram família, casa, amigos, para vir aqui cumprir o ID, pessoas lá, a igreja tem um ministério tem uma base chamada base Eucana, né, Eucana Mission, que eles pregam para as pessoas que estão em condição de ruas, sabe, que tem cultos, que maravilha. Tem muitos jovens que vão na rua levar a palavra, sabe? Trabalho social, não é isso, meu irmão?
Muito lindo, gente. E eu vejo essas pessoas ali, eles realmente entenderam qual é o chamado da igreja, qual é o papel do cristão no mundo. E eu vejo toda essa humildade, toda essa dependência, assim, essa renúncia, e por isso que Deus está ali, né? Porque são pessoas que realmente se percebem dependentes de Deus. É muito lindo. A gente até é suspeito em falar, mas cada culto é um culto, assim, é muito tremendo, viu? Que maravilha. Eu sempre falo assim, as pessoas que me conhecem, que eu comento, é o seguinte, meu irmão, se a pessoa está indo num lugar e está feliz, chega e sente alegria, e sai feliz, não é isso, meu irmão? Uma alegria que domina o corpo, a mente, enfim, fica. Mas se você está indo para um lugar que você chega e sai triste, então não vá mais, procure um outro lugar, que eu acho que congregar é isso aí, é sentir a presença de Deus, se alegrar junto com os irmãos, não é isso, meu irmão? Compartilhar a amizade, a alegria, também os problemas, porque nós, não é isso, meu irmão? E Jesus vai resolvendo todas as causas. Eita glória, em nome do Senhor. Que bênção. Mas, meu irmão, fala o nome da igreja aí. Chama Eucana Church. Church é igreja em inglês, Sim. né? E Eucana se eu não me engano, Eucana na Bíblia chama, acho que significa Deus criou ou Deus adquiriu, né? Uhum. Mas eu acredito que tem um outro contexto ali. O pastor já me explicou, mas eu me esqueci, como um bom PDH que esquece facilmente. Ele me explicou, mas eu já fui buscar uma vez na Bíblia e tinha esse contexto. Certo. Deus criou, Deus adquiriu. E esse ministério só tem aí uma congregação em Campinas ou tem outros lugares? Não, tem em Campinas, tem a Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade perto aqui de Campinas. Tem, se não me engano, tem Curitiba e tem também Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Os pastores presidentes são os pastores Josué Pompeu e Eliane Pompeu. São uma bênção. Que maravilha. E que é o pai da cantora ou não? Isso, os pais da cantora e do Arthur Pompeu. Certo. E o Arthur, né, isso que é produtor musical, certo? Pastor também, e que está aí na direção, né, isso, da igreja em Campinas. Que bênção! Fico feliz de saber que você participa. Eu vi falar sobre esse ministério na plataforma. E olha que bênção, agora recebendo aí um membro, né, da congregação. Que maravilha! Para poder falar um pouquinho dos irmãos. É muito lindo, gente, é muito lindo. É muito lindo, viu? É tremendo, assim, eu vejo que Deus... Ali eu tô conseguindo enxergar mais de perto, assim. Eu penso que Deus me levou ali para aprender muitas coisas. Até para quebrar alguns medos que eu tinha, sabe, que ainda tenho. Algumas coisas que eu preciso me melhorar. Deus está me levando ali para isso. Que maravilha, meu irmão. Fico muito feliz que você está bem, né? Isso que é bom estar num lugar que a gente fica bem. É isso aí. Meu irmão abençoado, fala para nós aqui um pouquinho do seu trabalho como profissional, né? Isso na área da saúde. E fala também onde você atende, se você puder passar o contato também. Fica à vontade, tá? Sim. Atualmente eu tenho uma clínica aqui em Campinas que fica no bairro Bonfim. Bem próximo do centro de Campinas, né? Fica na rua Dr. Rafael Salles, 891. E a minha clínica aqui eu sou neuropsicólogo, então eu trabalho fazendo laudos, elaborando laudos para pessoas que têm hipóteses diagnósticas de autismo, né? De TDAH, atraso intelectual, transtornos de aprendizagem, depressão, ansiedade, transtorno de personalidade. Então, a pessoa vem até a mim e eu vejo esse trabalho mesmo como uma missão, viu? Eu começo a enxergar cada vez mais isso. A pessoa vem até mim como hipótese, eu aplico testes. Então, eu vou aplicar testes de memória, atenção, personalidade, de inteligência, concentração, linguagem, fazer entrevistas, né? Vou juntar muitas informações e eu elaboro um laudo que dá umas 30, 40 páginas. Naquele laudo, eu digo que tem diagnóstico, faço encaminhamentos, mas mais do que isso, eu também passo para a pessoa o quão é importante ela entender, porque essa é a minha história, né? Eu fui uma criança, sou até hoje
com autismo, dislexia e TDAH, tive muitas dificuldades na vida, né? Principalmente dificuldades de interação, de me aceitar, né? Dificuldades na linguagem, que hoje já não tem mais tantas, que eu estou no espectro autista. Então, isso na pessoa, eu até passo a mensagem de quão é importante ela se acolher, de se entender, de entender que ela não é igual a todo mundo e está tudo bem, que na vida ela precisa desenvolver estratégias para conseguir conquistar o que ela quer, mas ela não tem que se diminuir por ter um transtorno, porque ter um transtorno psicológico, né, não é você se diminuir ou você ser menor do que alguém. Pelo contrário, às vezes, por ter algum transtorno, você tem até outros ganhos, né, entre aspas, mas em outros lados da vida. E olhar a vida, lembra da frase que eu gosto muito, que é: o que você pensa vai determinar a sua atitude, para mais decidir enfrentar, né? Então, eu passo essa mensagem para as pessoas: olhe para isso não como algo ruim que você tem, que é ruim, sim, você tem um transtorno, você tem julgamentos, né? Você tem dificuldade por causa daquele transtorno de aprendizagem, de interação social, etc., mas também se acolher, entender seus limites, saber até onde aquilo que você vai fazer não vai te afetar, sabe? Para ter uma vida de aceitação também, e também de busca por melhoria, quando a gente consegue, porque a medicina está aí para isso, a psicologia está para isso, medicamentos, né? Qualquer caminho que a pessoa quiser buscar, eu passo muito essa mensagem, eu vejo isso como uma missão também, viu? Ai, meu Deus, que lindo, menino. Olha, como Deus, ele é maravilhoso na sua vida, assim como na vida de todos nós. Mas, olha, você é especial, viu, menino? Menino super inteligente, não é isso? Ai, meu Deus. E servo do Senhor Jesus, menino completo, gente. Eita glória, menino lindo de Jesus. Que bênção. Que Deus continue te abençoando, viu? Poderosamente. Olha, tremendo, tremendo estar aqui com você. E quando a gente escuta a sua canção, é um novo dia. Olha, é muito lindo. A gente vê a graça, sabe? O carinho que Deus tem com você. E depois, os relatos que você acabou de. A gente entende, né? Isso, porque as pessoas olhavam para você e via esse brilho que você tem, menino. Aí eu falava, eu queria ter, eu quero ter, eu vou pegar pra mim. Mas não pode, não pode, meu querido, minha querida. Deus chamou ele para uma grande missão. E além de você fazer a obra do Senhor, você faz esse trabalho na área da saúde, que é de suma importância, meu irmão, sabe? Então você pode ter certeza que é uma missão mesmo que Deus te entregou, viu, nas mãos. E olha, o lindo é que você, passando por tantos vales, com certeza você já passou, você está de cabeça erguida e ajudando o próximo, né? E quantas e quantas vidas, né, você já ajudou, você já abraçou aí na área da saúde, né, meu irmão? Que bênção. É coisa de Deus, cantor Wesley. É coisa de Deus. É verdade. Glória a Deus. Bem, meu irmão, contato para agenda, não é isso? As pessoas podem estar marcando com você palestra também, cantor Wesley? Ah, sim, com certeza, viu? Com certeza. Amo palestrar, já palestrei em algumas empresas também, em igrejas também. Amo isso, viu? Olha, Amo. desculpa te Pode cortar, falar. mas deixa eu te fazer. Você toca também, meu filho? Eu fiz 2 anos de teclado, eu toco, mas eu toco o básico só para compor. Ok, então é o seguinte, eu tô aqui pensando, convidar você para uma palestra, você já canta, né? Isso, você ministra e você aconselha. Olha, fechado, né, meu irmão? Completo! Que bênção, meu irmão! Aí você ali já evangeliza, né? Isso fala do Senhor Jesus e também fala na área da saúde, né? Isso. Olha a palestra completa com Wesley Rodrigues, com 2 S lá no Instagram. Bem, 3 S lá no finalzinho, é benção, né? Eu gosto certo. muito de palestrar nas igrejas sobre suicídio, né? Ou empresas também, assim, que é um tema muito importante para a gente falar, né? Que chega a ser tempo, as pessoas
ficou mais voltado para esse tema. Falo bastante também sobre o autismo, que é um tema que está bem Sim. vigente, né? A gente tem estudo sobre isso. E antigamente, meu irmão, por exemplo, eu estou chegando aos 50, quase a gente não ouvia falar sobre o autismo. Você lembra? Quer dizer, você não, seu pai, sua mãe, não é? Não, não lembro, não. É. Eu tô com quase 40 anos, viu? Eu tô essa cara de mocinho aqui, mas eu sou já 40, viu? Ah, menino, mas eu sou mais velha que você. Pois é, meu irmão. Não era? As pessoas não comentavam. Não, inclusive, como eu falei, né? Uhum. Eu sou autista e eu fui descobrir o diagnóstico, eu tinha 28 anos, já em época de faculdade, eu fui começar a entender, então não tinha... Depois eu fui lembrar da minha história do passado, eu falei, gente, é verdade, olha só, eu tenho todos os sintomas que o Alça tem, né, de alimentação ser restrita, do sensorial, do olfato, não gostar de abraço, de toques, dificuldade na linguagem, porque aos 14 anos eu não falava direito, eu não conseguia construir frases direito aos 14 anos, muita dificuldade na comunicação, muita rigidez, sabe? Olha só, eu não demorei a entender. Aí, quando vieram os estudos sobre isso, comecei a estudar psicologia, aí eu fui entender, olha só, a vida toda, e estou lá vivendo, né? E superando, e criando estratégias. Ainda bem que hoje a gente pode falar sobre isso, tem estudos para isso. Porque eu penso que o ser humano começa a se acolher, a se entender, né? E ter norte como fazer para ter uma vida saudável, uma vida de aceitação também, de superação, né? Meu irmão, olha que coisa linda que você acabou de relatar. Então, até os 14, você tinha dificuldade na fala. É isso? Muita dificuldade na comunicação. E, ô menina, e como você canta tão bonito hoje, hein? Vai entender, né? Vai entender. Oh, Jesus! Eu lembro com 14 anos, eu formulava uma frase na cabeça, por exemplo, eu ia pedindo um posto de gasolina, uma informação, assim, onde é que tá a rua? Eu formulava aquela frase na cabeça, a frase não saía. Isso era tudo aparelhado, uma coisa assim, e aquilo me dava um desespero por dentro, uma frustração, porque era uma... Sabe quando você gritar todo mundo não consegue? Eu não conseguia entender direito. Mas isso, né, estudando, você vai lendo e estudando, aprimorando a fala. Tem algumas dificuldades, eu troco uma palavra ou outra, eu mico uma palavra ou outra, às vezes, mas eu entendo. E por ser autista, né, a gente tem um espectro, então a gente vai desenvolver estratégia na vida, vai conseguir lidar com a situação. Hoje eu entendo que eu estou muito bem em relação a como que ela faz. Ainda tem algumas características que me afetam muito na vida, mas eu entendi que até quando eu falo que, né, a nossa maior diversidade, a nossa maior oportunidade, que as nossas maiores ferramentas são aquilo que mais nos derruba, é aquilo que nos mais faz sofrer. Hoje eu entendo que ter diagnóstico assim me fez ser muito criativo, porque eu, por ter TDAH e dislexia, eu sou muito criativo, faço muita coisa, crio poesias, e por ter o autismo me faz ser muito ético, muito sincero, muito honesto, tem que ser justo ao máximo, né? Então, eu fui entendendo que tem de bom isso também, tá vendo? Às vezes eu fui entendendo que eu não estou aqui à toa, isso aqui não tem que me derrubar, não tem que me fazer não querer viver, ou não querer encarar a vida hoje, pelo contrário. E essa é a ferramenta que eu tenho para trabalho, porque as pessoas veem e falam, nossa, você tem autismo? Tem flexibilidade, aí trabalha com isso. Gente, olha só, não parece. Como você... Olha, aí as mães falam para os filhos, tá vendo? O doutor é autista, ele está aqui trabalhando. Trabalha com isso, olha só, tá vendo? Ele está bem. Então, eu entendi. Isso também é um chamado, né? Então, eu entendi que essa é a missão também, por isso que eu amo o que eu faço. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito, meu irmão. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Que bênção. Olha, meu irmão, chegou o final aqui do nosso encontro, tá? Mas eu estou muito feliz. Desde já eu quero agradecer mais uma vez você por ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado. Mas você não falou o nome do seu pai. Fala para nós aí o nome dos seus pais. Meu pai chama Valdemir e minha mãe chama Maria Lúcia. Um abraço.
Um abraço, meus irmãos abençoados. Olha, e parabéns por ter esse menino tão lindo, inteligente, abençoando vidas, não só aqui no Brasil, mas em vários países que a gente não tem noção nesse momento onde nós estamos chegando, e claro, também através das plataformas digitais, não é isso, cantor Wesley? E claro, as redes sociais. Então, parabéns, viu? Parabéns por vocês serem esses pais assim maravilhosos. Glória a Deus. Mas não. Sim. Meus vários amigos também, né? Amigos também. Deus coloca pessoas para sempre nos levantar ali, né? Pais e amigos. Uma bênção isso. Que maravilha. Você também tem irmã, não é isso que você acabou de falar? Foi no casamento dela, você comentou. Fique à vontade. Fala o nome dos seus irmãos. Laine, Cleia, Welton, são meus três irmãos. Também eu posso mandar um abraço, um beijo. Tem duas amigas nos ouvindo aí, que é a Gabi e a Gladys. À vontade, meu irmão. Elas me apoiam sempre no ministério, né? Eu sempre ali me dando ideias. Tem a Fran também, né? E outros amigos. Mas a Gabi e a Gladys, em especial, são amigas. Quando eu escrevo uma música, e a Fran também, eu canto para elas. Ela vai, que lindo, me dá ideia de clipe. Você fizer isso. Então, na rede social, você consegue fazer isso. Então, são pessoas que estão sempre assim acreditando em mim, sabe? Que Deus. Estão me colocando para frente e entendem que Deus é na minha vida. Eu entendo que até isso também é Deus, né? Nossos amigos ali, a família que a gente nasce. É tudo propósito de Deus, né? Glória a Deus. Um abraço, meninas, e continuem junto e dando boas ideias. Olha, porque esse clipe que você gravou foi em cima do prédio, não foi? Foi, em cima do prédio ali no Helipó. Menino do céu! Fala um pouquinho sobre a gravação. Eu achei o máximo. Gente, olha. Foi uma bênção, né? A princípio eu tinha uma outra ideia naquele clipe. Eu tinha uma ideia de cantar numa praça, assim, com uma banda, assim, e as pessoas passando no dia a dia, falando de um novo dia, pessoas indo pro trabalho, na faculdade, sabe? Aí, bem assim, aí na semana, assim, eu tava pensando, assim, deixa eu gravar um lugar alto, o pessoal amanhecendo, bem cedinho, né? Aí eu comecei a pesquisar ele em pontos de helicóptero em Campinas, sabe? Uhum. Eu falei, eu quero gravar assim, porque eu acho que você me sentir sol nascendo, e mostrar um pouco da cidade, que eu mostro isso, né? Mostra um pouco da cidade, os prédios, mas mostra também um pouco da área da área verde também. Então mostra tudo isso. Fez um sentido, eu falei, não é que casou mesmo, né? E a experiência de gravar foi linda, porque foi o primeiro clipe que eu gravei, né? Ele saiu, foi o segundo que saiu, mas foi o primeiro, eu não tinha experiência de gravação de clipe. E foi muito rápido. Eu tenho aqui um rapaz que é o câmera lá, no futuro do Cubus, ele falou assim, foi rápido, cara, em uma hora você gravou, olha só. Eu falei, não, eu não tinha experiência, né? Eu estou aprendendo. Mas foi incrível, porque eu entendi, olha só, Deus me chamou para isso, porque como foi leve, como eu senti Deus, e como foi uma experiência tão leve para mim. Então Deus me chamou para isso mesmo. Foi mais uma mensagem que eu entendi, continue, você nasceu para isso, pode fazer, é leve para você, você gosta de fazer. Que maravilha. A fotografia desse clipe ficou ótimo, meu irmão, muito lindo, tudo maravilhoso. E realmente o cenário, né? É um novo dia e o sol, não é isso? Ai, meu Deus. Deus é lindo. Deus prepara tudo para que o nome dele seja glorificado, não é isso? Obrigado. Mas... E se prepare, tem um EP novo com 3 músicas, Você já conhece, né? E as duas que vou cantar são inéditas, que são tremendas, assim. Deus tem derramado uma glória na minha vida com essas 2 canções novas que estão vindo, viu? Que é a terceira que eu vou regravar. Ai, que maravilha. Meu irmão, canta um pedacinho, faz uma capela dos 2 louvores que estão lá na plataforma, por favor. Vamos lá, vou cantar um pouco do Comigo Está, tá bom? Tenho um Deus que me salvou, que não me abandonou, e nele posso confiar. Quando o medo me secou, no colo me levou, me fez com ele caminhar. Comigo está. Glória a Deus. Comigo está.
Glória a Deus. Ele deu lá em São Paulo. Tem o meu Bendita Presença, que é tão fácil é falar, difícil é fazer, mas já me decidi, pra ti vou viver. Se escolha carne, o vazio vai crescer. Se escolha espírito, difícil é manter. É desse Eu jeito. já me rendi a tua presença. O melhor pra mim é tua presença. Eu já me rendi a tua presença. O melhor pra mim é tua presença. Meu Deus, que lindo! Melhor para mim a tua presença. Letra maravilhosa, menino. Olha, que Papai do Céu continue te abençoando, viu? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar, em nome de Jesus, sempre, 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 cuidando de você, tá? E dando novas canções, novas poesias para tocar os corações pelo planeta Terra, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Para a glória dele, né? Muito Amém. bom, viu? Obrigado pela oportunidade, sabe, de abrir esse espaço aqui, por confiar que ele está no ministério, no chamado da minha vida, sabe? Muito grato a Deus por essa porta aberta, porque isso também aqui é um propósito do Senhor, né? Está escrito lá que teria esse momento. E eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nesse encontro aqui. Talvez a gente não vai conseguir ver o fruto agora, mas alguma coisa a gente vai colher desse momento. A gente vai ouvir algum testemunho, alguém está sendo impactado por cara, está falando com alguém, né? Eu creio muito nisso, né? Que o fato de você também ter essa rádio, testemunhos aqui, é um chamado de Deus, é um propósito de Deus, né? Amém. Deus está fazendo a vontade dele, o ministério que ele tem na tua vida também nesse aspecto. Amém, amém, meu irmão. Que Deus continue abençoando você, a sua família, o ministério, todos os seus amigos e amigas, tá bom? Os seus pacientes, em nome de Jesus, tá bom? Meu irmão, não desliga, porque agora nós gostaríamos muito que você estivesse nos abençoando, orando por todos nós, tá bom? Pra gente finalizar. E olha, você que tá aí do outro lado, nós vamos ouvir um novo dia. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Oremos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te dou graça por esse momento aqui, para falar do teu amor por nós, da tua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada. E que a gente sabe que a gente não merece, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia, a sua bondade. O que nós temos aqui, o que somos, é tudo para a tua glória, é tudo para ti, por ti. Eu peço ao Senhor para que o Senhor visite a cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento e aqueles que ainda vão nos ouvir, e que essa oração alcance esses corações que estão magoados, esses corações que estão pesados, essas almas que estão desesperançosas hoje, Senhor. Alcance essas pessoas e alcance os nossos corações também. Nos ensina a viver uma vida leve, uma vida de confiança, uma vida de temor e uma vida de persistência no Senhor, porque sabemos que aqui é tudo passageiro, que o nosso propósito maior é a eternidade contigo. Nos ensina a enxergar isso, a entender isso, que as tribulações presentes não se comparam com a glória que o Senhor tem reservado a nós, Pai. Esse é o nosso pedido. O Senhor nos ensina a permanecer, Pai, a permanecer em Ti cada dia. Esse é o nosso desejo, Pai.
Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô glória! Que bênção! Gratidão, meu irmão, abençoado, cantor, compositor, doutor Wesley Rodrigues, direto de Campinas, São Paulo, falando de Jesus, uma história de amor. Gratidão, cantor. Amém, amém. Gratidão também, meus irmãos. Fiquem na paz. Amém, glória a Deus. Amados, você que está chegando agora, não se preocupe que esse bate-papo vai estar no canal da Rádio Mãos Unidas na NUC. Aproveitando, quero mandar um abraço pro pessoal lá de Goiânia, Deus abençoe a todos vocês, um abraço também lá pro pessoal de Belo Horizonte, gratidão, e vai um beijo especial para nossa querida missionária Luciné, lá na Itália, tá bom? Beijo, beijo, e vamos agora adorar o Senhor Jesus com o nosso querido Wesley Rodrigues. Um novo dia. Essa canção você encontra em todas as plataformas digitais e, claro, em todas as redes sociais e, claro, nas emissoras de rádios e TVs também. É bênção de Deus, Brasil. Vamos embora. Bom dia.